Eu nunca tive medo de dormir sozinho. Nunca fui o tipo de pessoa que acredita em espíritos, assombrações, nada disso. Sou um adulto. Vivo sozinho há quase 2 anos, numa casa simples, numa rua silenciosa. Minha rotina era normal. Trabalho, janto, durmo. Nenhum problema. Até que eu comecei a acordar durante a madrugada, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma sensação. Eu abria os olhos e tinha certeza de que havia alguém me olhando. No começo, eu achava que era um sonho, ou aqueles lapsos de consciência entre o sono e o despertar. Mas na terceira noite, eu vi. Havia um homem parado na porta do meu quarto, imóvel, alto, apenas uma sombra, mas era real, porque eu não estava dormindo. Eu sei o que eu vi. E o pior é que quanto mais eu tentava ignorar, mais perto ele chegava. E se você acha que isso foi só imaginação, então me diga, porque ele ainda está aqui. Eu sempre achei que soubesse diferenciar sonho de realidade. A mente pode pregar peças, claro, mas há uma diferença muito clara entre o que é imaginado e o que está diante dos olhos, sólido, ocupando espaço. Eu acreditava nisso. Até aquela noite. Fazia pouco tempo que eu tinha me mudado para esta casa. Não era grande. 2 quartos, sala pequena, cozinha que dava para os fundos e um corredor estreito, desses que parecem ter sido construídos sem pensar muito no espaço. Às vezes, quando eu caminhava por ali à noite, tinha a impressão de que o corredor era mais comprido do que durante o dia. Mas eu não ligava. Casas antigas são assim. Assentam, estalam, respiraram outras vidas antes de mim. Naquela primeira noite, eu acordei por volta das 3 e pouco. Não porque ouvi algo, não porque tive um pesadelo. Simplesmente acordei, como se alguém tivesse me cutucado. Não fisicamente, mas internamente, onde o corpo entende antes da consciência. A casa estava completamente silenciosa. Aquela espécie de silêncio que não é ausência de som, mas sim presença dele, como se o ar estivesse escutando. Fiquei deitado por um tempo, tentando não pensar. Mas a sensação era clara. Eu não estava sozinho no quarto. Não era medo ainda, era só consciência. Meu olhar foi atraído para a porta, devagar, como se minha cabeça se virasse sem que eu decidisse. A porta estava aberta, como sempre deixo antes de dormir, mas dessa vez havia algo ali. Uma forma. Eu não diria que era um corpo. Naquele momento parecia mais uma sombra mais escura do que a própria escuridão. Uma ausência de luz, um contorno humano, levemente inclinado, como alguém observando. Eu pisquei. A forma não sumiu, não se moveu, não recuou, não avançou, só estava lá, observando. Meu corpo se enrijeceu inteiro, do calcanhar à mandíbula. E eu não conseguia respirar direito. Mas estranhamente, eu também não me movi. Não tentei acender a luz, nem levantar, nem falar. Era como se qualquer movimento da minha parte fosse despertar algo que eu não queria conhecer. Fiquei assim por alguns minutos, ou talvez segundos, não saberia dizer. E então, lentamente, a sombra se desfez. Não saiu andando, não se virou, não evaporou. Ela deixou de estar, como se nunca tivesse estado ali, mas eu sabia que tinha. Quando o movimento finalmente voltou ao meu corpo, eu me sentei na cama completamente desperto, sentindo o quarto como uma caixa apertada demais. Eu poderia ter levantado e ido até a porta para verificar. Eu poderia ter tentado me convencer de que era um sonho, mas eu não fiz isso. Eu simplesmente fechei os olhos novamente e disse para mim, mesmo que na noite seguinte eu dormiria de luz acesa. Eu estava errado. Na noite seguinte, eu realmente deixei a luz do quarto acesa. Um abajur simples, luz amarelada, dessas que deveriam tornar o ambiente acolhedor. Eu deixei a porta entreaberta como de costume, mas dessa vez havia um pensamento específico por trás dessa escolha. Se algo estivesse ali, eu queria saber. Fiquei deitado, mas não dormi. Não completamente. Meu corpo descansava, mas minha mente permanecia desperta, como um vigia, dentro de mim mesmo. Por um tempo tudo pareceu normal.
Até que eu notei a mudança. Não houve som, não houve movimento. Foi apenas uma mudança de sensação, como a mudança súbita na temperatura antes de uma tempestade. O ar ficou pesado. Meus ouvidos ficaram cheios, como se eu estivesse sob a água. E então eu vi. A luz do abajur começou a diminuir, milímetro por milímetro, como se alguém estivesse abaixando o brilho lentamente. Não piscou, não queimou, não falhou. Ela apenas cedeu. E a sombra apareceu novamente, na porta, exatamente na mesma posição da noite anterior. A luz fraca agora fazia com que o contorno parecesse ainda mais sólido. Um corpo, mas não um corpo. Um espaço tomado, mas sem rosto, sem textura, sem detalhe. Eu pisquei, na esperança de que fosse uma ilusão ótica. Não era. Aquilo estava ali, de pé, silencioso, imóvel, observando. Senti um arrepio lento percorrer minha pele. Não aquele arrepio súbito que vem de susto, mas o arrepio profundo que sobe pela coluna e se instala na nuca, como se algo estivesse me tocando sem tocar. Eu quis falar, quis perguntar, quem está aí? Mas eu sabia que se eu desse voz àquilo, estaria aceitando a presença, estaria permitindo. Então, permaneci quieto. A sombra não se moveu por muito tempo, longo o suficiente para que meus olhos ardessem sem piscar, longo o suficiente para que meu corpo doesse de tensão. E então, novamente, ela sumiu. Não desapareceu rápido. Não fugiu. Ela se dissolveu, como se tivesse sido feita de escuridão líquida. A luz do abajur voltou ao brilho normal no mesmo instante. Eu fiquei sentado, apoiando os cotovelos nos joelhos, respirando fundo. Eu precisava explicar aquilo para mim mesmo. O corpo quer lógica, mesmo quando a lógica já não serve para nada. Pesquisei no celular. Paralisia do sono. Alucinação hipnagógica. Estado hipnopômpico. Eu tentei acreditar, mas eu estava acordado, eu estava lúcido. E havia um detalhe que minha mente não conseguia descartar. Na segunda noite, eu não apenas acordei e vi uma sombra. Eu esperei por ela, como se uma parte de mim já soubesse que ela voltaria. E a pior parte é que, naquela noite, antes de finalmente adormecer de exaustão, eu entendi algo. Aquilo não estava parado na porta para entrar. Aquilo estava parado na porta para ver se eu olhava de volta. Durante o dia, a casa era normal. A luz entrava pelas janelas, o chão rangia de um jeito comum, a água da torneira tinha o mesmo gosto de sempre. Nada ali sugeria qualquer coisa anormal. E era justamente isso que tornava as noites tão insuportáveis. Era como se a casa tivesse duas versões. Uma que eu habitava e outra que me habitava. No terceiro dia, eu tomei uma decisão. Deixei o celular gravando durante a noite. Nada extraordinário. Só posicionei no criado mudo, câmera voltada para a porta. Era ridículo, era infantil, mas também era a única coisa que eu podia fazer sem enlouquecer. Naquela noite, eu dormi. Ou melhor, eu entrei naquele limiar onde a consciência se descola, mas não cai. Um estado de escuta profunda, onde o corpo parece estar presente, mas a mente está tentando fugir. E como já era esperado, eu acordei. A sombra estava lá. Não me assustei dessa vez, não como antes. Era quase como reencontro, como se, de alguma forma, ela estivesse à minha espera e eu à dela. Por alguns segundos, eu só fiquei olhando para a porta. E então, ela se moveu. Não andou, não deslizou, não avançou, mas se inclinou, como uma pessoa faria quando quer ver seu rosto mais de... E Berto, meu corpo inteiro travou. Eu não podia mexer os braços, nem as pernas, nem os olhos, e foi então que ouvi uma respiração, baixa, lenta, profunda, como se alguém estivesse do lado da minha cama, respirando contra meu ouvido. Mas o som vinha de longe, da porta, do corredor, da casa inteira. Uma respiração anticorpo, sem calor, sem peito, sem vida. E então ela falou. Não foi alto, não foi gritado, foi um sussurro.
e foi meu nome. O som era úmido, arrastado, como se estivesse atravessando água para chegar até mim. Eu estou aqui. Minha visão ficou turva, meu corpo inteiro formigou, meu coração batia lento demais, como se estivesse tentando parar. Tudo dentro de mim dizia: não responde, não olha, não chama. Eu fechei os olhos, a sombra continuou me olhando. Quando acordei era dia, o celular ainda estava gravando, minha mão tremia quando eu dei play. No vídeo, o quarto escuro, a porta aberta, nada visível ali. Por alguns segundos, nada acontece. Então, a porta se escurece. Não como se algo se aproximasse da frente da câmera, mas como se o próprio espaço atrás dela tivesse deixado de existir. A escuridão tomou forma. Uma forma em pé, a sombra, parada, respirando sem pulmões. Depois de alguns instantes, ela começa a entrar. Devagar, um passo, outro. Então, ela para ao lado da cama. A câmera estava perto o suficiente para capturar a borda de algo se curvando sobre mim enquanto eu dormia. Minha própria voz, dormindo, murmurando algo incompreensível. E então, a gravação ficou completamente preta, como se algo tivesse colocado a mão sobre a câmera, ou sobre mim. Naquele momento, não restava mais dúvida. A sombra não estava presa ao quarto. Ela estava presa a mim. Depois que assisti à gravação, algo dentro de mim mudou. Eu não estava mais tentando entender, explicar ou racionalizar. A dúvida, que antes era a única barreira entre eu e o terror absoluto, tinha desaparecido. Eu sabia que aquilo era real e sabia que não estava ali por acaso. Nos dias que se seguiram, tentei evitar a casa o máximo que pude. Saía cedo, voltava tarde. Passava horas caminhando sem destino, apenas para atrasar o momento de voltar para o quarto. Mas a exaustão vence tudo, e quando a noite chega, ela chega conosco. Na quarta noite não houve transição. Eu não acordei no meio da madrugada. Eu já estava acordado quando a sombra apareceu. Ela não estava mais na porta. Ela estava dentro do quarto, no canto, ao lado da cômoda, como se já estivesse ali antes mesmo que a luz se apagasse. Eu estava deitado, olhos abertos, mas meu corpo não reagia. Não era paralisia, não era medo. Era como se meu corpo não tivesse mais escolha. A sombra era mais nítida do que nunca. Alta, ombros largos, braços compridos demais para serem humanos. Mas ainda assim, com uma postura humana, algo familiar dentro do impossível. Eu mantive os olhos fixos nela, esperando o movimento. Ele veio, lento, um passo, depois outro, sem som, sem peso no chão. Quando ela chegou ao lado da cama, o quarto inteiro pareceu encolher como se o espaço tivesse sido dobrado ao redor dela. A sombra se inclinou novamente, como antes. Mas dessa vez eu vi algo. Um rosto. Não claramente, não como um rosto real. Era como se a escuridão tivesse decidido assumir a forma de um rosto. Apenas o suficiente para que eu entendesse que aquilo me via. E então, novamente, eu ouvi. Não um sussurro, mas algo mais próximo, mais íntimo. Agora você vê. Não havia raiva na voz. Não havia ameaça. Havia certeza. Meu coração não acelerou. Meu corpo não tremia. Era como se eu já soubesse que aquilo era inevitável. A sombra estendeu o braço. Não tocou minha pele, não pressionou, não agarrou. Ela simplesmente tocou o meu nome. Não o nome que as pessoas usam para me chamar, mas o nome que eu escuto apenas dentro de mim. Aquele lugar onde ninguém alcança. E nesse instante, eu entendi. A sombra nunca esteve no quarto. Ela esteve em mim. A porta era só o espelho, a forma era só o reflexo. O que eu olhava era o que sempre esteve à espreita, desde antes da casa, antes da mudança, antes de tudo. Eu não gritei, eu não corri, eu não lutei, eu apenas deixei entrar. Quando acordei de manhã, a casa estava igual, a cama, o abajur, a porta entreaberta. Mas eu não estava mais sozinho, eu nunca estive. E agora eu sei que você também não está.